Você acha que só quer ser escolhido, mas não percebe o que isso já está fazendo com você. Você espera a resposta, espera a iniciativa, espera sinal, espera prioridade, espera a prova de que alguém te quer, te nota, te prefere, te mantém por perto. O problema não é desejar reciprocidade. É o que essa necessidade vai arrancando de você em silêncio. Você manda uma mensagem, ou demonstra interesse, ou se aproxima, ou espera um convite. E a partir daí, alguma coisa em você sai do lugar. O corpo muda, a atenção muda, o humor muda. Você começa a medir silêncio, tom, demora, calor, iniciativa. É como se, de repente, a sua presença já não bastasse por si. Agora tudo depende do sinal de fora. E é aqui que o mecanismo começa a te reorganizar. Quando o ser escolhido vira necessidade, a sua presença deixa de se organizar por verdade e começa a se organizar por aprovação. Esse é o ponto central. A dor não está só na possibilidade de rejeição. Está na reorganização interna que acontece antes mesmo dela. Você começa a filtrar mais o que diz, a segurar o que sente, a se oferecer mais do que gostaria, a tolerar o que não toleraria, a observar o outro mais do que observa a si. Isso já não é só sofrimento, é deslocamento de eixo. Esse é o custo invisível. Quanto mais você precisa ser escolhido, mais a sua conduta passa a servir à manutenção de um lugar no desejo do outro e menos à preservação da sua própria forma. Você manda uma mensagem e em poucos minutos já percebe que o seu estado emocional ficou amarrado ao retorno. O celular vira centro, a atenção não fixa, o corpo até continua ali, mas uma parte sua já foi para o lugar onde a resposta ainda não veio. E isso mostra uma coisa importante. Você não está esperando só contato, está esperando alívio. Como se o retorno pudesse recolocar por dentro algo que saiu do lugar quando você se expôs. Esse é o ponto cego. A mensagem foi simples. O movimento interno, não. Porque quando a escolha do outro começa a regular o seu sistema nervoso, a sua autonomia emocional já foi parcialmente entregue. Você não quer só saber se a pessoa respondeu. Quer saber se ainda ocupa lugar, se ainda conta, se ainda segue dentro do campo de interesse dela. E é por isso que a espera pesa tanto. Ela não toca só no vínculo, toca numa dúvida mais funda sobre a sua permanência. Observe quantas vezes você não espera apenas uma resposta, mas a permissão interna para relaxar. Você suaviza a opinião, responde rápido demais, evita incômodo, aceita migalha de atenção. Finge leveza onde, na verdade, havia ansiedade. E faz tudo isso sem perceber a velocidade com que vai se alterando por dentro. A necessidade de ser escolhido começa a editar a sua personalidade em tempo real. Você não está só desejando alguém, está se moldando para não correr o risco de perder espaço. Esse é um ponto muito mais sério do que parece. Porque o problema não é apenas parecer disponível demais. É começar a achar normal se afastar de si para permanecer desejável. Ajusta o tom, reduz o contorno, tolera o que diminui. Se mostra mais fácil, mais leve, mais compreensivo, mais acessível, não porque essa é a sua forma mais verdadeira, mas porque ela parece aumentar as chances de escolha. E é aqui que muita gente começa a se perder sem notar. A adaptação parece pequena, mas o acúmulo dela vai mudando a forma como você existe dentro da relação. Repare onde o seu comportamento muda menos por escolha consciente e mais por medo de diminuir a sua escolhibilidade. Depois de um tempo, isso deixa de ser adaptação pontual. Vira um jeito inteiro de viver relações. Você entra numa amizade, numa relação ou numa dinâmica qualquer, já monitorando sinais. Quem chama, quem responde, quem prioriza, quem demonstra, quem escolhe primeiro. E quando isso acontece, o vínculo deixa de ser vivido com presença limpa. Vira teste permanente. Você não relaxa dentro da relação. Vigia. Lê o clima. Tenta adivinhar o lugar que ocupa. Mede o próprio peso a partir da iniciativa do outro. Como se, antes de simplesmente estar, precisasse confirmar que ainda continua sendo uma opção válida. Esse é o momento em que a necessidade de ser escolhido deixa de ser uma emoção passageira e vira a estrutura de vínculo. Você já não entra para encontrar, entra para verificar
E isso corrói o contato de um jeito silencioso, porque uma relação vivida como prova constante nunca é realmente habitada. Ela é monitorada, administrada, temida. Hoje note em qual vínculo você está mais ocupado em ler o próprio lugar do que em viver a experiência real da relação. Precisar ser escolhido não só te deixa vulnerável ao outro, também faz você começar a negociar pedaços de si para continuar sendo uma opção viável. E quando isso acontece, a ferida já não é só a possibilidade de rejeição, é a erosão silenciosa da própria dignidade. Você tolera demora, ambiguidade, frieza, atenção irregular, falta de clareza, e tolera tudo isso por mais tempo do que deveria, porque ainda espera ser escolhido no fim. Esse é um dos efeitos mais silenciosos dessa necessidade. A esperança de ser preferido faz você prolongar situações que já estão te diminuindo. Você percebe que algo ali machuca, que a presença vem pela metade, que a reciprocidade não se sustenta, que o vínculo te deixa em suspensão. Mas continua, não porque aquilo te faz bem, e muitas vezes nem porque ainda exista algo tão sólido ali. Você continua porque ainda está preso à fantasia de que, no final, virá a confirmação que justificará tudo. E esse é o dano mais difícil de admitir. A espera vai anestesiando o seu senso de medida. O que antes pareceria pouco, começa a parecer suficiente. O que antes soaria confuso, começa a parecer promissor. O que antes exigiria distância, começa a ser tolerado em nome da possibilidade de escolha futura. É assim que a necessidade de ser escolhido vai corroendo a dignidade sem fazer barulho. Observe onde você continua disponível, não porque a relação realmente te faz bem, mas porque ainda está preso à fantasia de finalmente ser escolhido. Com o tempo, acontece uma perda ainda mais funda. Você fica tão ocupado tentando descobrir se o outro te quer, que quase para de se perguntar se você realmente quer aquilo, se admira aquilo, se sente inteiro ali, se existe paz naquela dinâmica, se há reciprocidade suficiente para chamar aquilo de encontro. A pergunta muda de lugar. Em vez de "isso me serve", vira "isso me escolhe". Em vez de "a verdade aqui", vira "como faço para não perder espaço?". E essa troca corrói muito mais do que parece, porque a sua atenção fica sequestrada pela aprovação. Você tenta garantir lugar, mas vai ficando cada vez menos instalado em si. Esse é um dos danos mais silenciosos dessa necessidade. Ela não só te deixa vulnerável à decisão alheia, também rouba a capacidade de escolher a partir de si. E, sem isso, qualquer vínculo começa a ter poder exagerado sobre a sua identidade. Repare onde a sua energia está sendo gasta tentando garantir desejo alheio, e não avaliando a qualidade do que está diante de você. Dessa vez, alguém hesita, demora, não define, não prioriza. Você sente a fisgada, mas em vez de reorganizar a sua conduta para reconquistar lugar, permanece olhando com calma para o que aquilo revela sobre a dinâmica. Não corre para parecer mais leve, não acelera a resposta, não suaviza o que pensa, não se oferece além do que gostaria. Você continua ali, mas continua inteiro. E esse gesto muda tudo, porque você volta a ocupar a posição de sujeito da relação e não apenas de candidato à aprovação dela. A escolha do outro continua importando, só não comanda mais o seu eixo. É aqui que alguma força retorna. Não a força de quem finge indiferença, nem a de quem despreza vínculo para não sofrer, mas a de quem consegue desejar sem se desmontar, a de quem consegue permanecer aberto sem transformar a decisão do outro em tribunal sobre a própria dignidade. Hoje, note um momento em que você pode sentir vontade de ser escolhido, sem alterar imediatamente o seu tom, o seu ritmo ou o seu limite para tornar isso mais provável. Porque no fim, o que essa necessidade faz com você é maior do que a dor de não ser escolhido. Ela pode fazer você desaparecer de si, enquanto ainda espera ser confirmado. Muita gente não percebe que não está sofrendo só por carência. Está sofrendo porque a necessidade de ser escolhida já começou a moldar a fala, o tempo, a tolerância e a autoimagem. E quando isso acontece, a perda já começou antes mesmo de qualquer rejeição explícita. Você não está preso apenas à possibilidade de ser amado. Está preso ao medo de que, sem ser escolhido,
Talvez precise encarar um vazio sobre quem é sem essa validação. Por isso, você não precisa virar alguém frio, inacessível ou indiferente ao amor e à reciprocidade, mas precisa começar a perceber o preço silencioso de viver à espera de confirmação. Porque o problema não é só quando o outro não te escolhe. É quando, tentando tanto ser escolhido, você vai abrindo mão da forma, da nitidez e da dignidade que deveria proteger mesmo dentro do desejo. Nas próximas 24 horas, quando perceber a vontade de mudar o seu tom, o seu ritmo ou a sua disponibilidade para aumentar as chances de ser escolhido, interrompa esse movimento por alguns minutos e observe o que estava prestes a sacrificar. Depois observe. Você estava buscando vínculo ou se reorganizando para não correr o risco de não ser escolhido? Se esse vídeo te mostrou algo que você vem vivendo em silêncio, comenta: "Eu não vou me desmontar para ser escolhido". Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que o problema não está só na vontade de ser escolhido, mas no que essa necessidade começa a arrancar de você sem que perceba, clica no card que está aparecendo agora, porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você precisa ser escolhido. E passa a viver orbitando a resposta do outro. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.